7, as horas estão avançadas. Lucas no capítulo 7. Uma história muito conhecida. Mas eu quero ler apenas o verso 13. Verso 13, 14 e 15. Lucas capítulo 7. Verso 13, 14 e 15. Lucas 7. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Acompanhe comigo. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. Repita comigo, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Repita comigo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Vou falar de novo, pode sentar glorificando o nome do Senhor. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Irmãos, eu quero procurar ser breve, mas eu quero falar nessa noite, nesse texto muito conhecido, e o tema que eu quero colocar nesta mensagem, nesta noite, é Jesus, o restaurador de sonhos. Você pode repetir comigo bem forte? Jesus, o restaurador de sonhos. Não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Irmãos, todos nós conhecemos essa história. Quando a gente fala de sonhos, a gente fala dos sonhos que a gente tem quando estamos dormindo, que são imagens, alguns até se mexe, chuta, fala, enquanto sonha, dormindo. Às vezes você está falando sobre um assunto, e quando chega a noite, dormindo, você sonha sobre aquilo. Antigamente, o pessoal tinha muito costume de assistir filmes de terror, e alguém falava: eu não quero nem ouvir, nem assistir, porque senão depois eu não durmo de noite. Alguém já ouviu falar isso? E já vou adiantar, não é isso sobre isso que eu vou pregar, mas quando você assiste filme de terror, você está abrindo a porta da sua casa para o diabo entrar lá dentro. Mas existem esses sonhos, que alguns deles se tornam até pesadelo, mas existe também o sonho no sentido de desejo, no sentido de aspiração, no sentido de alcançar algo. E aqui nós vamos ver, baseado nessa história do filho da viúva de Naim, uma história, irmãos, onde essa mulher, todos os seus projetos de vida, todos os sonhos que ela tinha, nesse momento, acabara de serem todos destruídos. Todos os sonhos daquela mulher haviam sido destruídos. Porque, irmãos, nós estamos em guerra, numa caminhada, e surgem problemas, surgem obstáculos, né? E vai se levantando um problema, a gente vence e levanta outro. Mas às vezes, irmãos, nós vamos lidando com problemas difíceis, situações difíceis, e faz um plano, e de repente cai tudo por terra. Aí você cria uma expectativa em outra coisa, quando pensa que não cai por terra, e de repente outra coisa. E às vezes, muitas das vezes, nós olhamos em algumas situações, e todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas, todos os nossos projetos
perdemos toda a expectativa. Um dos momentos desse na minha vida, irmãos, que eu já falei várias vezes, mas rapidinho, para mim um desses momentos, quando eu fui em Três Lagoas, e o médico diz: olha, teus rins tem mais de uma semana parado, você tem que ir imediatamente para hemodiálise, eu vou te internar. Sabe quando o povo fala que você está no consultório ali, você sai, parece que o teu espírito sai do consultório, o médico fica falando e você não ouve mais nada e não vê mais nada? E eu disse: doutor, eu não tenho condições de internar não. E ele falou: faz esse exame, manda para mim amanhã cedinho, e eu já vou fazer um encaminhamento para você começar a hemodiálise em Paranaíba. A minha vinda, irmãos, de Três Lagoas até aqui, eu vim chorando. De lá até aqui, irmãos. E foi passando um filme na minha cabeça. Naquele momento, para mim, tudo desabou. E eu dizia: pai, como vai ser minha vida agora? Lembrava do meu pastor que fez hemodiálise, e eu vi algumas vezes ele sofreu muito e poucos anos ele morreu. Foi aquele filme assim na minha cabeça. Falei: como que eu vou pastorear? Como que eu vou continuar cuidando da igreja? O que eu vou fazer da minha vida agora? Como que eu prego para alguém que Jesus cura? E assim, irmãos, vai passando um filme. Naquele momento, na minha vida, um dos momentos aonde tudo para mim desabou, foi naquele momento. Mas como todos os irmãos sabem, Deus me deu vitória. E às vezes a gente enfrenta momentos como esse, onde tudo desaba, onde você olha para um lado, para o outro e não sabe como recomeçar, não sabe o que vai ser agora, não sabe o que fazer, não sabe o que vai ser da vida. E às vezes são por vários fatores. Eu falava com um amigo meu esses dias, que quando ele descobriu que o filho dele era autista, ele disse que para ele o mundo acabou. Para ele. E quantas famílias, irmãos, têm enfrentado grandes problemas, problemas piores, que o autismo nem doença não é. E cada um, irmãos, tem enfrentado problemas difíceis. Só que uma coisa importante também, irmãos, tem situações que a gente passa, igual dessa mulher que eu vou falar rapidinho, que tudo desaba. Só que tem situações, irmãos, que nós, um probleminha pequeno, nós fazemos uma grande tempestade. Um dia antes de eu ir para Rio Preto, na terça-feira passada, passar pelo médico, eu tinha ido uns 15 dias antes, fiz os exames e agora ia passar no médico para ele ver os exames e o resultado. E aconteceram algumas situações, eu estava um tanto angustiado, oprimido, frustrado. Tipo assim, eram problemas, eram dificuldades. Só que eu estava nesse estado de fazendo uma tempestade. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: se porventura você chegar no médico amanhã e os exames tiver dado algum problema, principalmente no rim, seu rim está com problema, aconteceu algo assim, esses problemas que você está passando hoje vai ter algum significado comparando com esse lá? O Espírito Santo de Deus falou comigo claro, desse jeito. E eu olhei e falei: não, esses problemas não chegam nem perto. Falou: então glorifica o meu nome, para de fazer tempestade num copo d'água. Porque às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós fechamos no nosso mundinho e achamos que só nós sofremos, achamos que só nós passamos muita dificuldade. É igual tem um hino que eu pus no celular, e quando vai passar eu pulo ele para frente, que o cantor diz:
Parece que as coisas são tão difíceis só para mim, que só para mim, irmãos, todo mundo enfrenta grandes problemas, adversidades, dias difíceis, cada um aqui está em guerra, pelejando diariamente. Talvez eu não sei, você não sabe, e às vezes a gente fecha no nosso mundinho. Só que às vezes nós temos que olhar para trás, olhar para os amigos, para as pessoas, porque às vezes estamos achando que estamos sofrendo muito, mas tem pessoas sofrendo muito mais do que nós, mas muito mais. Então eu pergunto para você, será que eu e você não estamos fazendo tempestade num copo d'água? Às vezes, no meu tratamento eu já disse isso e vou repetir, porque ajuda alguém que não ouviu ainda e nós reflete. Às vezes eu chegava angustiado, preocupado, triste, lá em Rio Preto, aí de repente uma menininha senta lá e a mãe começa a falar: minha filha com 3 anos perdeu o rim, fez um transplante, alguns meses depois perdeu o rim, e nós já estamos 6 anos fazendo hemodiálise. Aí eu olhava para aquilo e falava: ô Senhor, eu não posso reclamar de nada. Imagina, irmão, você ter um filho ou uma filha passando por uma situação dessa. E eu dizia: obrigado, Senhor. Então às vezes, irmão, a gente tem que olhar de volta. Eu falei também, isso eu não lembro se eu falei um dia, fazendo hemodiálise, porque tem dia que você chega, não tem fome, passava a tarde inteira deitado, uma indisposição, estômago o tempo inteiro ruim, às vezes dava cãibra, ficava semana inteira com as pernas doendo. E um dia, uns 2 dias eu desanimado com aquilo, e eu fiz uma viagem, liguei para o Eliseu, falei: Eliseu, eu vou ter que fazer, você consegue mudar para mim fazer um dia à tarde, tal dia, porque eu tenho que fazer uma viagem, eu não vou estar aqui. Então eu fiz um dia depois, um período da tarde, e quem faz de manhã é só de manhã, quem faz à tarde só à tarde, e também uns faz terça, quinta e sábado, outros segunda, quarta e sexta. Então são turmas totalmente diferentes. Então como eu fui fazer à tarde, fui numa turma diferente. Cheguei, sentei, de repente entra um homem de muleta com a perna cortada, de muleta, diabetes muito alta, por causa da hemodiálise ajuda, amputou uma perna. Daí a pouco, irmãos, eu não conhecia ninguém desse povo, porque a minha turma era outra. Entrou um outro com a outra perna cortada na cadeira de roda. Eu já comecei a olhar aquilo e falei: ixi, o que o senhor está querendo falar, hein? Passou um pouco, entra um outro com os 3 dedos aqui cortados. Beleza. Aí, irmãos, a hora que eu entrei na sala, não sei por que eu entrei meio por último, a hora que eu sento na minha cadeira, de frente com a minha cadeira, tinha um menininho que devia ter uns 10, 11 anos. Ele já nasceu com um problema, tipo assim, a perna dele não é normal. Do joelho para baixo aqui, saía só 3 dedinhos, nas 2 pernas. Eu olhei aquilo ali, e ele fazendo hemodiálise. Irmão, meu coração rasgou naquela hora. Além do menino nascer, não ter condições nenhuma de andar, ainda o porquê eu não sei, mas ele também perdeu o rim. Uma criança, irmãos. Mas aquele ali, Deus me quebrou tudinho. Eu falei: não, Pai, mais uma vez eu te peço perdão. Está difícil para mim, mas eu não posso reclamar. Quem está entendendo, irmãos? E a vida é assim, irmãos. Às vezes está difícil demais, mas Deus está cuidando tanto de você, só que você não está conseguindo ver. Seu problema às vezes ainda não é nada comparado a outros, mas você não consegue ver. Mas para mim concluir a palavra, irmãos, na verdade foi só uma introdução, e eu vou começar agora, mas eu já tenho que começar e terminar. Nós vemos que essa viúva, irmãos, a palavra já diz, viúva, ela tinha perdido o marido. E ela era mãe de quantos filhos? Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus. Ela era mãe de quantos filhos? Bem forte, diga: um filho.
Então ela perdeu o esposo há um tempo atrás. O que simbolizava um esposo naquela época? O provedor, o protetor, o que cuidava, o que zelava, o que conduzia a família, o que corria atrás dos recursos que essa família precisava. Então ela já havia perdido o esposo, ou seja, perdeu o recurso, perdeu proteção, perdeu cuidado. Tudo ficou mais difícil na vida desta mulher, porque naquela época não era igual hoje, que a viúva recebia no mínimo um salário mínimo, nada. E a esperança de toda e qualquer viúva daquela época era os filhos crescer e cuidar da mãe. Pelo contrário, essa mãe ia ficar desamparada. E então essa viúva que já havia perdido o esposo, agora ela perde o único filho. Repita comigo, o único filho. Você consegue imaginar, irmãos? Imagine você no lugar dessa mulher. Ser viúvo, já perdeu o companheiro há muito tempo, e agora perdeu o único filho. Como estava o coração dessa mãe? O que passava na cabeça dessa mãe? Para essa mulher, irmão, a vida dela tinha acabado. Porque eu sempre falo aqui, irmãos, pais não foram feitos para enterrar filhos. Você não consegue mensurar a dor de uma mãe, de um pai que perde um filho. Os filhos foram feitos para enterrar os pais e já sofre muito. Imagine uma mãe que o filho nasceu do seu ventre, um pai que cuidou do seu filho, amou, criou expectativa. Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, eu quero ensinar isso, eu quero dar aquilo. E o filho desta mulher morreu. Só que a palavra de Deus, ela diz, fica preparado para você dar glória. A palavra de Deus diz que lá vem o filho desta mulher que havia morrido. Vem a morte de um lado e Jesus, a vida, vem ao encontro da morte. Porque o inimigo pode se levantar, irmãos, o inimigo pode tentar destruir, o inimigo pode declarar o seu fim, a sua derrota, mas é Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é fiel para se levantar e ir ao teu encontro. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava acabado, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que as pessoas olhavam e diziam, agora vamos ver o que o fulano vai fazer, o que a cicrana vai fazer, porque para ela é o fim. Jesus vem e muda o rumo da história. Jesus vem e restaura o sonho daquele que mantém a confiança nele. Então, de um lado vinha o menino morto, de outro lado, Jesus entra na cidade de Naum, que é a vida. E a Bíblia fala que vinha Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. E quando Jesus vai ao encontro, Jesus chega, pede para aquele enterro, aquele povo indo ao cemitério pararem. E quando eles param, Jesus olha para eles, toca, pede para parar. Interessante, Jesus vai lá e toca no esquife. O esquife era 2 varas, e aí as pessoas carregando, segurando na vara, como se fosse uma rede, levando o moço porque estava morto. E Jesus pediu para parar e Jesus toca no esquife. Jesus pede para parar e Jesus toca no esquife. Naquela época, irmão, judeus não tocavam em morto. Judeus não tocavam em morto. Só que quando, irmãos, o Senhor quer abençoar eu e você,
Se preciso for, Ele quebra protocolo. Ah, mas isso não tem lógica, irmão. Quem falou para você que Jesus trabalha na lógica? Se você acompanha a caminhada de Jesus, nada tem lógica naquilo que Jesus fazia. Quantas maravilhas que Ele fez, quanto sonho Ele restaurou, sem lógica. Nós já sabemos a história do cego, que ele cuspiu, fez ali um barro, passou no olho dele, diz: vai lavar. E o homem voltou a enxergar, foi curado. Aquele paralítico de Betesda, irmãos, Jesus chega para ele também e restaura o sonho dele. Estava à porta, Jesus diz: olha, queres ficação? Ele diz: Senhor, eu quero. Só que toda vez que o anjo move as águas, não tem ninguém que me leva lá. Só que ele não sabia que Jesus chegou para realizar o sonho dele, que talvez já estava perdido. Talvez ele estava ali, mas já não tinha esperança. Por quê? Porque só o primeiro que fosse mergulhado no tanque recebia o milagre. Então quem caminhava, tinha algum outro tipo de problema, era muito mais fácil. Mas Jesus, o restaurador de sonhos, chegou ali e com uma palavra diz: levanta, pega a sua cama e anda. Não é do jeito nosso, irmão, não é dentro da lógica. Ele não trabalha dentro da lógica. Então ele toca no esquife. E depois ele olha para o menino, ele olha para o mancebo e diz assim: ó, a ti te digo, levanta. Levanta-te. E o menino sentou no esquife. Esse é o nosso Jesus. E sabe o que chama a minha atenção aqui, irmãos? A mãe foi atrás de Jesus. A mãe pediu: ó mestre, meu filho morreu. Ó mestre, acabou tudo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O meu e o seu Jesus conhece a minha dor, a sua dor, o seu sofrimento, a dificuldade que você está enfrentando. Às vezes você olha e fala: o meu marido não importa, minha mulher não está ligando, meus filhos não sei o quê, o pastor não viu, o pastor não está me ajudando, não sei quem. Mas Jesus Cristo, o Nazareno, Ele conhece a sua necessidade. E eu digo para você: continua confiando nele, porque no momento que acabou tudo, no momento que você acha: foi o fim, agora é o fim, meu sonho acabou, o Jesus restaurador de sonho, Ele vai ao teu encontro e vai te dar vitória, porque Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu limite, Ele sabe quando realmente não tem jeito. Então, primeiro ela não falou, mas Jesus, vendo a necessidade dela, Ele vai ao encontro. E uma palavra usada aqui fala que Jesus, quando vê a situação, Ele moveu-se de íntima compaixão. Abra sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você que crê, eu quero declarar nessa noite que Jesus vai olhar para você com íntima compaixão nessa noite. Que talvez as pessoas não sabem o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você vai ter que enfrentar amanhã. Mas Jesus já está olhando com íntima compaixão. Só você que crê, fecha sua mão glorificando e exaltando o nome do Senhor. Jesus moveu de íntima compaixão. E o menino se levantou. Jesus entrega ele para a mãe e diz: olha, o seu sonho foi restaurado. Eu quero profetizar nessa noite: seu sonho está sendo restaurado.
teu sonho está sendo restaurado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todos os projetos daquela mulher estavam depositados no filho. Todos os projetos. E de repente, os olhos dela, tudo foi perdido. E assim como Jesus foi ao encontro dela nessa noite, o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele quer restaurar sonhos na sua vida. Quais os sonhos que precisam ser restaurados na sua vida? Quais os sonhos que você deixou de lutar? Qual área que hoje você olha e fala, olha, só Deus. Se não tiver um mover de Deus, um agir de Deus, não tem mais jeito. Quanta coisa, irmãos, que a gente já olhou e diz, olha, não tem jeito. Só um milagre. É isso que Deus quer fazer hoje aqui na sua vida. Feche os seus olhos agora e diga para Deus: ó Pai, é essa área, é só um milagre. Ah Pai, é o meu casamento, que é só um milagre, seja o que for. Coloca diante dele agora, irmãos. Não se distraia com ninguém. Deus tem algo para você, não se distraia. Diga para Ele agora em espírito, em pensamento, em voz alta. Diga para Ele. Diga para Ele o que você só consegue prosseguir, só vai ter uma restauração se Deus agir. Fale com Ele em nome de Jesus. A presença dEle é real, Ele está aqui para te ouvir. Oh Senhor, Tua palavra, Pai, foi pregada aqui nesta noite. Uma palavra simples, Pai, mas com um poder glorioso da Tua presença e da Tua graça neste lugar. Pai, eu não sei como cada um chegou aqui, Pai. Eu não sei o que cada um tem enfrentado. É Tu que sabes, Tu que conhece, Pai. Quantos estão vivendo processos que para ele, Pai, ele chegou aqui sem esperança. Ele chegou aqui desacreditando. Ele chegou aqui, Pai, achando que não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. É o Senhor, Pai, que cuida de nós. É o Senhor, Pai, que olha para o Teu povo, para a Tua igreja, com íntima compaixão. E eu creio nesta palavra, Pai. O Senhor, eu sou testemunha viva que o Senhor jamais desampara o justo. E Tu conhece o Teu povo, Tu conhece a Tua igreja. Pelo poder do Teu nome eu quero declarar vitória, Pai, sobre a Tua igreja. Eu quero declarar, Senhor, uma nova história. Eu quero declarar, Pai, que essa situação que é impossível, que aparentemente não tem mais jeito, eu quero declarar e crer num grande mover de Deus, Pai. Começa a mover nesse casamento, começa a mover, meu Pai, nessa situação financeira, começa a mover na vida deste homem, começa a mover na vida desta mulher, começa a mover, Pai, naquele trabalho. Oh, Pai, eu clamo pelo Teu nome, porque há poder no Teu nome, e eu creio num grande mover agora, Pai. Vai movendo, vai movendo, vai movendo nesta vida, vai movendo nesta casa, vai movendo nesta família. Oh, Pai, vai restaurando sonhos, vai restaurando sonhos perdidos, vai arrancando frustração, vai arrancando sentimento de decepção, palavras negativas. Para mim não dá certo, para mim está tudo errado, eu não consigo. Cai por terra essas palavras agora em nome de Jesus, Pai, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que nos garante vitória, maior é o Senhor que tem nos livrado de acidente, de perigo, de todo mal. O Senhor tem estendido as Tuas mãos poderosas e tem nos sustentado e cuidado da Tua igreja. Por isso, Pai, eu declaro
Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, um grande mover do Senhor sobre vidas aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Só você que crê diz amém. Creia, irmãos, em nome de Jesus. Creia nesse agir, creia no mover de Deus sobre a sua vida. E seja profeta de Deus para a sua vida em nome de Jesus, irmãos.